Estudos em Romanos, capítulo 3. A Lei e o Evangelho. Em nosso estudo dos capítulos 1 e 2, descobrimos que o conhecimento sem Deus é tolice e imoralidade, e que uma profissão elevada de fé, ou como Paulo afirma, a circuncisão da carne, de nada vale se não estiver presente aquilo que esse sinal simboliza, que é a justiça de Deus pela fé, a circuncisão do coração. Romanos 3, de 1 a 4, abre aspas. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. E daí? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Fecha aspas. Abre aspas. Que vantagem tem o judeu? Fecha aspas. Abre aspas. Principalmente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Fecha aspas. Abraão foi tirado do meio do paganismo de fé em fé e seus descendentes foram amados por causa de seu pai. A eles Deus confiou sua verdade. Eles não perceberam qual era o benefício de ser judeu e se sentiram confiantes em sua elevada profissão, com o pensamento de que Deus deveria pensar mais neles do que em qualquer outro povo. Deus lhes deu a luz para que pudessem levá-la a outros. Mas, cheios de orgulho, eles não fizeram o trabalho e Deus o suportou geração após geração. Durante o cativeiro, ele revelou a Daniel que ainda esperaria mais 490 anos para que seu povo levasse a luz ao mundo. Levar o Evangelho aos gentios era uma obra que Deus, ao longo dos séculos, vinha trabalhando com os judeus para que realizassem. No entanto, eles se recusavam. Mesmo assim, Deus cuidou dos gentios e, abre aspas, não os deixou sem testemunha, fecha aspas. Atos 14, 17. Não vemos uma tendência entre nós, como povo, de nos orgulharmos da luz que possuímos e de sentir o que o Senhor deve ter consideração especial por nós como povo? Mas ele nos deu a luz apenas para que possamos levá-la a outros. Se nos gabarmos da luz, mas não a levarmos a outros, Deus nos suportará por muito tempo, mas finalmente alguém tomará nosso lugar e fará o trabalho. Deus jurou a Abraão, e suas promessas serão cumpridas, mesmo que os homens não acreditem. Abre aspas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Fecha aspas. Romanos 3, 3 e 4. Se ninguém for achado com a fé de Abraão, Deus pode, por meio das pedras, suscitar filhos para ele. O próprio Deus está sendo julgado pelo universo e Satanás e os homens maus sempre o acusaram de ser injusto e arbitrário. Mas no julgamento, todo o universo dirá, abre aspas, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Fecha aspas. Apocalipse 15, 3. Leiamos Romanos 3, de 9 a 18. Abre aspas. E daí? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente.
peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Fecha aspas. Todos estão em pecado. Não existem duas formas de salvação. Abre aspas. O caminho da paz eles não conheceram. Romanos 3:17. Aqui está a pedra de toque, mostrando a diferença entre o verdadeiro judeu e o gentil. Os filhos da fé terão essa paz, a paz que Cristo teve, continuamente com eles. Abre aspas. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão sob a lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Fecha aspas. Romanos 3:19. Abre aspas. Sob a lei. Fecha aspas. É uma tradução incorreta. O significado correto é na lei, ou dentro de sua jurisdição. Por essa lei todo mundo se torna culpado. Nenhum homem tem qualquer vantagem sobre qualquer outro aos olhos da lei. Abre aspas. Portanto, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Fecha aspas. Romanos 3:20. Algumas pessoas ficam apreensivas com a possibilidade de que a ênfase em textos como esse possa desacreditar a lei. Mas Deus, que escreveu o texto, pode cuidar da honra de sua própria lei. O fato de a lei não poder justificar o transgressor é um crédito eterno para a lei. A lei exige do homem a perfeita justiça manifestada na vida de Cristo. Nenhum homem jamais viveu como Cristo viveu. Todos são culpados. A perfeição e a majestade da lei levam os pecadores a clamar. Abre aspas. O que devemos fazer? Fecha aspas. Às vezes, surge a ideia de que, se Cristo apenas apagasse o registro do passado, o indivíduo poderia se dar muito bem. Esse era o problema com os judeus. Abre aspas. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Fecha aspas. Romanos 10, 2 e 3. Não há um homem na terra que, por si só, possa praticar uma ação tão pura e livre de egoísmo como se Cristo a tivesse feito. Abre aspas. Tudo o que não é de fé é pecado. Fecha aspas. Romanos 14, 23. Um sermão não pregado pela fé é um pecado do qual devemos nos arrepender. Também devemos nos arrepender de muito trabalho missionário feito com incredulidade. Nunca houve um homem melhor do que Paulo antes de sua conversão aos olhos humanos. Se algum homem sem Cristo alguma vez praticou uma boa ação, foi Paulo. No entanto, ele teve que considerar todas as coisas que tinha como perda para que pudesse ganhar a Cristo. O salmista diz, abre aspas, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Fecha aspas. Salmos 84, 11. Se Paulo, antes de encontrar a Cristo, tivesse algo bom em sua natureza, ele poderia ter levado essas coisas consigo. Mas ele contou tudo como perda. Abre aspas. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Fecha aspas. Romanos 3, 21. No julgamento, a lei dará testemunho da justiça que o pecador recebe sem a lei, atestando sua perfeição. Só que, em vez de obtermos a justiça de nós mesmos, onde não há nenhuma, temos de ir à fonte, abre aspas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem,
porque não há diferença. Fecha aspas. Romanos 3, 22. Todos os homens estão no mesmo nível. Seremos gratos pelo fato de Deus estar disposto a nos salvar, assim como salva outras pessoas. O plano de salvação consiste em dar e receber, dar da parte de Deus e aceitar da parte do homem. O orgulho do coração se ofende dessa dependência de Deus, mas somos desgraçados, pobres, miseráveis e nus. A única coisa que devemos fazer é comprar as vestes brancas. Apocalipse 3, 18. Ela é oferecida sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, 1. O profeta se alegrou no Senhor, porque Deus o vestiu com as vestes de salvação e o cobriu com o manto de justiça. Isaías 61, 10. Não devemos pôr a veste por nós mesmos. Confiemos em Deus para fazer isso. Quando o Senhor nos veste, não é apenas com uma vestimenta externa, mas Ele põe a justiça no homem, para que ele seja totalmente justo. Às vezes, ouvimos as pessoas falarem como se nós mesmos tivéssemos que vestir uma roupa bem apresentável antes de podermos pedir as vestes brancas. Mas é a própria necessidade e desamparo do mendigo que o recomenda à caridade. Abre aspas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fecha aspas. Romanos 3, 23. Todos os homens estão no mesmo nível, e a oferta de misericórdia é para todo aquele que quiser vir e participar da água da vida gratuitamente. Somos, abre aspas, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Romanos 3, 24.